Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Mazzoni e aqui vamos nós falar sobre Marfrig, mais um vídeo. Falei um vídeo antes dos dividendos e agora vai ser pós-dividendos. O que fazer com as ações da Marfrig MRFG 3 para 2023? Ela que, pasme pessoal, está negociando aí com uma vez lucro, PL de 1, dividend yield de 27. Então vocês aí que gostam da fórmula de Glimbla, né, que usa principalmente aqui o EV/EBIT, tá? 3,45. Dividend yield de 27, dívida líquida de 2,31, perto do histórico recente da companhia, tá voando. E aí, vale a pena investir? Olha, por valuation, sem dúvida nenhuma, uma tacada certeira. Mas vamos olhar o ciclo, a narrativa do mercado. Como é que tá esse mundo dos frigoríficos aqui no Brasil? Eu vou trazer comigo, logo, nesse vídeo aqui, passando pelo disclaimer antes, vou trazer um artigo, tá, bem interessante que eu vou deixar disponível na descrição, não vou esquecer, tá, para você se inteirar um pouquinho mais da notícia recente. Que notícia recente foi essa? Tá, já deixo aqui na telinha, mas antes vou pular até para os fundamentos, que é que a carne bovina pode mais que dobrar suas vendas para a Indonésia, diz Agrifato. A gente vai dar uma lidinha rapidinho aqui nesse artigo e eu vou deixar disponível para vocês na descrição. Bom, o foco do vídeo, pessoal, é falar sobre isso, né? Fundamentos. Tentar esmiuçar para vocês, aqui site do Fundamentei a fonte, não os fundamentos anualizados, porque eles de fato assustam, né? São ótimos. Mas como é que está o ciclo agora do aperto monetário aqui no Brasil, juros subindo, também pegamos em 2022 juros subindo no mundo, diminuição de intensidade de crescimento, o quanto isso bateu na Marfrig? Bom, a primeira batida é clássica, custo da dívida. Então a dívida, ela praticamente aqui dobrou do primeiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2022. Então saiu aqui de 32 bi e foi para 62, tá? Bom, assim, beleza, isso come margem, isso come lucro, sem dúvida nenhuma, tá? O caixa também foi reforçado, tá? Também dobrou aqui o caixa entre 11 bi para 20 bi, o caixa disponível ali, líquido para ela, tá? O fluxo de caixa positivo, ou seja, o fluxo de caixa livre, perdão, é positivo? Sim. Então os investimentos que estão sendo massivos, principalmente na parte de sinergia, tá? Entre linhas, né, com a BRF, pessoal, a gente percebe aqui, ó, resultado financeiro negativo desde do terceiro tri de 2021. Então isso está impactando bastante os resultados recentes. Tá? Preço com depreciação e amortização também subiu para caramba, Parque Fabril, novas aquisições. Então é uma companhia que aproveitou de maneira muito rápida, a gente não sabe se eficiente, tá? O crescimento e o cenário macro perfeito. Boi subindo, grãos, de certa maneira, também subindo, mas, né, não impactando ali o custo, conseguindo aumentar as exportações, Brasil sendo ali um país muito produtivo e de fácil acesso. Então, o mercado brasileiro de exportação, de maneira geral, principalmente o mercado de commodities, voou de 2000 a 2021 e meio. A partir de 2022, algumas empresas, como é o caso da Marfrig, que aproveitaram esse ciclo de alta das commodities, junto com a alta do dólar, para não só lucrar mais, mas também para fazer compras. Então o Marfrig, pessoal, cresceu, fez aquisições. E todas as empresas de commodities que se deram como estratégia investir também no business, no negócio delas, não só lucrar para Chuchu e passar dividendos. Quem lucrou para Chuchu e passou dividendos? Vale, Petro, CSN, Gerdau, Uzi Minas. Nenhuma delas fez novos investimentos. Agora, quem fez investimento? Klabin, Suzano, tá fazendo investimento recente, mas principalmente Klabin, Suzano também. Nós tivemos a Marfrig, um pouquinho de JBS. Então, as empresas que também aproveitaram para crescer, ou seja, para alavancar, para comprar novas empresas, tiveram suas dívidas estratosféricas também impactadas, tá? Impactadas de maneira estratosférica, por quê? Porque subiu muito os juros aqui e ele está alto. Então, aproveitou sim, mas o anticiclo já veio, o mercado já cobrou, rapidão. Tá? Então a gente tem que olhar com cuidado o que eu, como acionista da Marfrig, gostaria de ver em 2023. Zero dividendos. Ou até pouco dividendos. Tá? Porque o cenário macro está virando de crescimento e dólar forte para fraco crescimento e dólar mais fraco. Então a gente vai ter um combo em 2023 de dólar caindo e commodities caindo. Essa é a minha opinião. Já vivemos isso em 2021, em 2022, perdão, no minério de ferro. Tá? Ainda não no petróleo, foi mais para o fim do ano que o petróleo começou a cair e o dólar não cede porque nós estamos ainda com ruídos fiscais aqui no Brasil. E se não fosse
ruído fiscal, pessoal, o dólar, se não fosse as 3 PECs que nós aprovamos, o dólar estava mais baixo, minha opinião. Então 2023 pode ser um ano onde o dólar vem um pouquinho mais para baixo, 5,10, 4,80, tá? E as commodities acalmem, não subam mais, tá? Como foi 2020 até finalzinho de 2021. Então 2023 a gente começa com commodities subindo, show de bola. Não é ruim, mas é uma subida dentro de uma tendência de estabilidade. Nem de queda mais, como foi 2022, 2021 para algumas, e nem de alta, como foi 2020 e parte de 2021 para a grande maioria. Então a gente entra num ciclo, pessoal, que o macro deve acalmar. Então o macro para de fazer aqueles grandes trades, aqueles grandes momentos. E a Marfrig, quando a gente detalha aqui os fundamentos por trimestre, a gente percebe que o investimento dela está nas alturas, está acelerando. Então o CAPEX aqui, ó, tá? Nos últimos 2 trimestres foi bilionário. Legal? O CAPEX aqui quase bateu o fluxo de caixa operacional. Quanto que ela gastou. Então, nos últimos 2 tris, ela começou a ter fluxo de caixa de financiamentos aqui, ó, ardido, cara. FCF. Mas ainda consegue ser positivo no final das contas. O fluxo de caixa ainda é livre. Beleza? Mas está num decréscimo ali. Está numa decrescente. Então isso é importante. Empresa cíclica, pessoal. A gente, na minha opinião, tem que saber análise técnica, tem que saber ambiente macro para evitar comprar topo, evitar ao máximo. Não que a gente não vai comprar. Às vezes não temos bola de cristal. Mas filtros como análise técnica, filtros como cenário macro, ter uma tese e acompanhar os dados de alta rotatividade. Nesse vídeo aqui não vou mostrar preço do boi, preço da soja, preço disso, preço daquilo. Tá? O fato é, tem que saber um pouquinho do ambiente fora os fundamentos da companhia. Porque os fundamentos são muito impactados pelo externo. A empresa mesmo tem pouco poder de barganha para preço. O preço é muito derivado do que está acontecendo no ambiente externo, no preço da commodity, no preço do câmbio dentro do país. Certo? Então a gente vê uma margem que sai aqui de 12%, tá? Cai para 2%, cai para 0,1% no último trimestre. Foi muito ruinzinho o resultado do último trimestre, 51 milhões de lucratividade, muito impactado aqui também pelo custo da dívida. Bom, o artigo, pessoal, é uma notícia positiva. Pontual, mas positiva. Estrutural, se acontecer. Que é o quê? Essa negociata entre Brasil e Indonésia. Então o Brasil pode mais que dobrar as vendas para a Indonésia. Então créditos aqui para o Denis Cardoso, tá? Com novas habilitações de plantas brasileiras, já mostro para vocês as plantas. O país asiático deve intensificar a busca pela proteína brasileira. Tá? Em 2002, as vendas nacionais para o mercado indonésio... Acho que é 2022 aqui, tá bom, pessoal? Em 2022, as vendas nacionais para o mercado indonésio cresceram 23% sobre 2021. 2022 aqui tem um erro. Certo? Bom, indo para o que importa, pessoal, ainda não é um fato, é um boato. Tá? Isso não traz aqui ainda um fato. O que é legal é que tem perguntas e respostas aqui. Então, quantas plantas foram habilitadas, se forem, e quais seriam elas? Tá? Então, a entendida da empresa Agrifato, tá? Fala, a CEO no caso, as plantas habilitadas foram as unidades da Marfrig em Promissão, São Paulo, Barra Mansa em Sertãozinho, da Minerva em Janaúba, Max Beef em Carlos Chagas, Marfrig em Tangará. Então tem muita unidade da Marfrig, também é Chupinguaia, Roraima, Rondônia, não me perdoe, Frigon em Jaru, Frigol em Água Azul. Vamos ver se tem mais uma aqui. Não, acabou. Então, pessoal, são 4 unidades, se eu não estou enganado. A Marfrig tem o potencial, tá, de estar conseguindo abocanhar. Legal? Mais uma aqui em Tangará, Chupinguaia, e aí acho que acabou. É isso aí. 1, 2, 3, 4. Esse é o potencial, a notícia é positiva. Esse artigo vai estar na descrição para vocês. A Marfrig, como eu mostrei no começo do vídeo, pessoal, está com valuation super descontado, PVP de 78, preço-lucro de 1. O dividendo de 2021 foi R$ 2,85, o de 2022 R$ 2,26. Tá? Então, assim, o que eu esperaria para ano de 2023? Uma diminuição.
Tá? Um ciclo de diminuição. Não é uma empresa para se fazer preço teto em dividendos, pessoal. Tá nítido aqui, né? Passou uma década sem pagar. Tá? Então, eu espero que ela pague bem pouco. Eu não vou fazer aqui um chute, porque vai depender muito do cenário macro, e aí eu vou iludir eu e vocês, tá? Ao fazer um preço justo. Um preço teto, perdão, por dividendos. Bom, agora, análise técnica, pessoal. Por que eu acho importante? O cenário virou em 2021, tá? Mas mesmo assim, ela conseguiu ir bem. Tá? O cenário virou para as commodities, principalmente alguns grãos, tirando os grãos da Ucrânia, principalmente a parte de trigo, que continua inflacionado devido ao conflito. Mas quando a gente olha para a soja, por exemplo, caiu. Tá? Mas caiu também a proteína animal. E aí o próprio setor tomou o seu baque. Então, na análise técnica, esse movimento aqui, ó, pivô de baixa, certinho para baixo aqui, já é um primeiro sinal de que os vendedores estão ganhando o jogo. Olha para o cenário macro, ele é confirmado, com preços em queda, crescimento com uma estimativa de queda. Aqui já estamos, pessoal, em abril de 2022. Então, na guerra Rússia e Ucrânia, teve um solavanco ali em março, que subiram todas as commodities, depois voltaram a cair, só algumas sustentaram. Tá? E desde aquele momento, o Fed sobe juros, o mundo sobe juros, o Brasil já está com os juros lá em cima. Tem recessão? Não tem. E sempre que a palavra recessão aparece, tá? Já começamos a olhar para ouro, já começamos a olhar para DXY, já começamos a olhar não para empresas que dependem de crescimento ou de demanda, como é o caso, demanda forte, como é o caso da Marfrig. Tá? Então a gente percebeu a tendência de queda pela análise técnica, confirmada a tendência pelo macro, e aí os fundamentos continuam uma beleza, tá? Mas os preços são prejudicados. A gente tem que saber disso quando investe em empresas de construção civil, empresas de consumo e varejo, empresas exportadoras de commodities, porque são empresas cíclicas, tá? Dependem de condições externas para ir bem ou mal. Tá? E aí eu vou destacar para vocês, quando a gente começou a ter um mercado de baixa, eu tenho 2 fluxos de baixa. Tá? E é ele que eu vou seguir durante o ano inteiro, pessoal. São eles. Tá? Então agora eu vou dar um zoom. Como que a análise técnica pode me ajudar, além dos pontos que eu sempre publico para vocês, é acompanhando o fluxo. Então esse é o primeiro fluxo. Tá? Deu certo aqui. Aí quando a gente vem para baixo, chegamos ao fundo atual, tá? E agora eu projeto a partir da máxima. Tá dando um alvo em 4,86. Esse daqui também projeta a partir da máxima. Quer dizer que esta máxima atual vai perdurar o ano inteiro? Não, pessoal. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma resistência aqui. Eu tenho a resistência a partir dos 9,28. Mas se você me perguntar, quando que é melhor compra para Marfrig? Pessoal, quando ela cair, o que eu monitoro na análise técnica. 4,86 nesse momento, 5,76. Os pontos estáticos são 4,62, 5,16, 5,77, 6,64, 6,84, 7,71. A melhor compra para mim vai ser sempre o fim do fluxo vendedor. Sempre na parte contrária eu aposto. Beleza? E isso eu quero mostrar para vocês na análise técnica. Agora, vocês viram as quedas. Tá? Agora a gente vai para o lado oposto, pessoal. O cenário macro não mudou. É um suspiro, minha opinião. Tá? Quanto que ela subiu? Subiu quanto? Quem está pessimista agora, certo? Aqui, ó, 34%. Nesse momento, ela subiu 42%. Nesse outro momentinho aqui, ela subiu 21%. De R$ 1,87 a R$ 3,44. Vamos ver lá em cima quanto que ela subiu nesse momento. 27%. R$ 4,22. Então, durante a tendência de queda, eu tenho suspiros compradores que variam entre R$ 4,22, 20%, até 42% no momento atual, tá? E também aqui na parte de R$ 1,87. Deve ter sido R$ 1,87 aqui também, algo próximo disso. Legal? Então, eu tenho metrificado até onde ela pode chegar. R$ 4,22 de alta, que geraria um preço hoje, por exemplo, R$ 4,22, algo em torno de R$ 10,36. Como eu não tenho nenhum ponto por aqui, tá? Eu falo aí 11,88, 12,83, 13,20, 13,74. Ali, para mim, é a máxima que a Marfrig pode chegar em 2023. Esses preços aqui.
Legal? E eu monitoro também a partir dos R$4 e pouquinho, tá? Ela pode falhar, não chegar nos meus alvos e começar a cair de novo. Certo, pessoal? Eu sei quanto que ela cai, cai quanto. Sei quanto que ela sobe, sobe quanto. Isso tudo numa expectativa do futuro, utilizando comportamento. Porque o cenário macro de 2022 é o mesmo de 2023 para mim. A única diferença é que dentro de um ano há meses de alta da commodity, há meses de vamos alocar em exportadoras. Então há esses solavancos. Não vejo uma reversão para alta. O que eu vejo é um bom período que deve ultrapassar 2023 e entrar em 2024, que as exportadoras lateralizam. Tá? Principalmente esse tipo de exportador aqui. Legal? Porque o crescimento chinês ele vai ser maior do que o ano passado. Marfrig está mais posicionada nos Estados Unidos, mas ela aproveita também esse crescimento chinês, tem essa abertura do mercado indonésio aí que vai ser interessante. Então, beleza, tem um solavanco. China crescendo mais que o ano passado, merece chegar aos preços próximos do ano passado. Tá? Entre agosto, julho, março do ano passado, beleza. Estamos falando aí dos 13, pessoal. 13, 14 reais. Então, é justo ela ter um spike até lá. Porque a realidade de 2023, dentro de um mercado que é o chinês, vai estar melhor. Não é ela que mais ganha no mercado chinês. Né? Porque ela está mais posicionada nos Estados Unidos, por exemplo. Mas ela também vai ganhar. Tá? Por quê? O mercado da China mantém preços de commodities em alta. Tá? Qual a diferença do ano passado para esse ano, pessoal? Eu acredito que o nosso câmbio vai estar um pouquinho mais tranquilo. Tá? Então talvez aí os termos de troca não sejam tão bons. Bom, estou criando uma super conjectura para vocês aqui de cenário, pessoal. Não é fácil investir em empresas cíclicas. É a mais difícil. Fácil é seguradora, banco, energia elétrica. Ou seja, empresas que não são cíclicas. Tá? Tem menores lucros e maiores lucros a depender do macro? Sim, mas é pouca variação. E os dividendos quase que não há variação. Já empresas que dependem de dólar, dependem de preço de commodity, dependem de preço de grão. A Marfrig não é igual a Vale, que depende de uma commodity. Não, a Marfrig depende de 2, 3. A ração dos animais também. Tá? Então não é brincadeira. Tá? Não é brincadeira, pessoal. Tem que ter muito estudo mesmo. Aqui eu tentei trazer para vocês alguns estudos técnicos. Os pontos gráficos estão na telinha para vocês. Tá? Os pontos técnicos estão na telinha para vocês. Estáticos aqui, ó. Tá? Tanto os abaixo do preço suporte e os acima do preço resistência. Tá? Eu tenho aqui esse cenário como sendo o máximo de alta. E para baixo, 4,62, 5,16, 5,77. Tá? O mais provável nesse primeiro trimestre, com esse trade copo meio cheio para a China, é que a gente tenha as mínimas em 6,64, 6,84. Tá? Agora tem também um bom suporte em 7,71 e que a gente belisque pelo menos os 9,28. Então aqui é alvo. Tá? Aqui é alvo. E aí, se as coisas melhorarem por mais tempo, ou seja, a China continuar crescendo em fevereiro, março, aí a gente mergulha. Assim, não é certeza, eu não tenho certeza, ninguém tem. Mas eu tenho alta probabilidade da Marfrig, seja via dividendos, infelizmente, porque eu não gostaria que ela pagasse, ou seja, via China crescendo bastante, que ela vem aqui para os 11,88 até os 13,74. Certo, pessoal? Agora sim, finalizo o vídeo para vocês. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.